para Brasília, o ministro Alexandre de Moraes respondeu hoje ao pedido para colocar agentes dentro da casa de Jair Bolsonaro. Janaína Camelo chegando com as últimas informações da capital federal. Qual foi, afinal, Janaína, a determinação de Alexandre de Moraes? Bem-vindo, bem-vinda, boa noite para você. Muito boa noite para você, Thiago. Boa noite a todos. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes determinou novas medidas ali, o reforço do monitoramento policial da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E aí, como você disse, ele autorizou, sim, agentes policiais dentro ali, Thiago, do terreno onde fica o imóvel de Jair Bolsonaro, exatamente na área descoberta, não dentro ali da casa, onde é a área coberta, mas nas áreas ali, por exemplo, uma parte da garagem é descoberta, na lateral ali do imóvel, que leva para os fundos da casa, onde tem uma área da piscina, uma área da churrasqueira, ali também é descoberto, e ali agentes policiais podem sim ficar vistoriando Jair Bolsonaro, segundo essa medida do ministro Alexandre de Moraes. Ele tomou essa medida depois de uma manifestação da Procuradoria-Geral da República de ontem, do Procurador-Geral Paulo Gonet, inclusive negando ali um pedido da Polícia Federal de colocar agentes dentro da casa mesmo, no interior ali da residência, na área coberta do interior da residência de Bolsonaro, negou isso, mas, no entanto, ele pediu que seja feita assim, uma fiscalização nessa área descoberta da casa de Jair Bolsonaro. O procurador-geral, Thiago, ele negou ali esse pedido da PF primeiramente, dizendo que seria uma medida muito intrusiva, que não seria o momento de uma solução mais gravosa, nas palavras dele, contra Jair Bolsonaro, já que o processo contra ele está em curso, que ele ainda não foi julgado no STF. Então, o ministro Alexandre de Moraes, hoje, numa decisão, acatou ali o pedido do procurador-geral da República. E o que ele determinou exatamente, Thiago, o ministro disse o seguinte, são duas decisões importantes. Uma, as vistorias de todos os veículos que saírem da residência de Jair Bolsonaro. Então, todos os veículos deverão ser vistoriados, os porta-malas, os passageiros, os nomes dos passageiros, do motorista, a identidade do carro, tudo isso deve ser informado à Justiça. E, além disso, também, então, autorizando ali o monitoramento presencial de agentes dentro do terreno da casa de Bolsonaro, nas áreas descobertas. E isso, Thiago, por um seguinte, porque a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que é a Polícia Penal, quem está fazendo esse monitoramento policial, né? Avisou a PGR, avisou ali as autoridades, ao STF, que o fato da casa de Bolsonaro ser muito próxima, adjacente, exatamente paralelo a outras casas, tanto nas laterais como nos fundos, isso criaria pontos cegos, segundo a Secretaria Penitenciária, e aí dificultaria ali o monitoramento policial completo. Então, foi com base nessas informações que a PGR deu esse parecer e que foi, então, agora acatado pelo ministro Alexandre de Moraes, e vai permanecer dessa forma, com agentes dentro da casa de Jair Bolsonaro, na área externa, até pelo menos um julgamento que está marcado na próxima semana. Tchau. Pois é, Janaína, deixa eu aproveitar e fazer essa pergunta para você. Claro, a grande expectativa é o julgamento que começa na terça-feira. Inclusive, você vai ter que chegar muito cedo para conseguir acompanhar de perto, ou seja, os holofotes estão todos voltados para o Supremo a partir de terça-feira, não é? Exatamente. Thiago, foi montado um grande esquema ali para preparar esse julgamento, porque foram separados 5 dias para esse julgamento, né? Várias sessões. O primeiro dia, por exemplo, que é na terça-feira, vai durar o dia inteiro, todos os dias. A partir das 9 horas começa esse julgamento. Para você ter uma ideia, mais de 500 jornalistas foram credenciados para cobrir presencialmente esse julgamento, mas dentro do plenário da primeira turma também, apenas 80 poderão acessar. O resto ali do plenário da primeira turma vai estar ocupado pelas defesas, pelos advogados das equipes de defesa. A equipe de defesa de Jair Bolsonaro, por exemplo, vai contar com 9 advogados. Jair Bolsonaro vai ser o réu que vai estar representado, mais representado com o número ali de advogados, 9 advogados no total, além de jornalistas, além de advogados. Quem também vai estar presencialmente ali acompanhando é o público geral, porque pela primeira vez na história o STF abriu um julgamento em uma das turmas ali, em uma ação penal, ao público geral, abriu inscrições para 150 lugares em cada uma das sessões, em cada um dos dias de julgamento. Mais de 3.000 pessoas se inscreveram, e essas pessoas vão estar também acompanhando, não no plenário da primeira turma, tá, Thiago? Foi separado o plenário da segunda turma, para que essas pessoas possam assistir ao julgamento ali através de um telão. Então, toda uma expectativa
para esse julgamento a partir da terça-feira. Lembrando que vão ser terça-feira, quarta-feira e depois na outra semana também. O julgamento continua. No primeiro dia, Tiago, vai ser lido o relatório do ministro Alexandre de Moraes, depois a acusação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e depois as sustentações orais de todos os advogados dos 8 réus. A expectativa é que isso tudo seja feito no primeiro dia. E os votos, propriamente ditos, dos ministros, 5 ministros, vão votar na primeira turma. Começaria ali a expectativa na quarta-feira com o voto do ministro Alexandre de Moraes, o primeiro voto a ser apresentado. Tiago. Janaína Camelo, que acompanha o Judiciário em Brasília pela Jovem Pan, você volta na programação até daqui a pouquinho. Vou chamar o nosso comentarista na edição do Jornal Jovem Pan desse sábado, o Diego Tavares, mais uma vez aqui participando da nossa programação. Tudo bem, Diego? Muito bom te rever aqui a Jovem Pan. E já te pergunto, claro, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes não atendeu para e passo a decisão da PGR, mas de que forma é possível entender essa decisão, essa determinação às vésperas do julgamento que a Jovem Pan vai acompanhar na terça-feira. Boa noite, Diego. Boa noite, Tiago Berraes. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite aqui no Jornal Jovem Pan. Tiago, essa decisão, eu não tenho outra palavra para descrevê-la senão como incorreta. Uma decisão totalmente incorreta, totalmente tangenciadora daquilo que dispõe o devido processo penal. Isso porque, se Bolsonaro oferece algum risco em relação à sua fuga, qual que é o fato novo? Qual que é exatamente o fator delineado tanto no pedido da PGR quanto na decisão do ministro Alexandre de Moraes para que seja determinado esse reforço policial na fiscalização das atividades diárias de Jair Bolsonaro na sua própria casa, ali dentro do condomínio onde ele reside? Não há nada. Essa decisão é amparada naquele material todo que vazou nos últimos dias e deu conta de que em fevereiro de 2024 teria chegado ao celular de Jair Bolsonaro uma minuta de pedido de asilo político junto ao governo argentino. E isso fere um princípio muito fundamental das medidas cautelares alternativas à prisão, que é o princípio da contemporaneidade. Ninguém pode ter contra si decretada uma prisão preventiva ou prisão domiciliar ou qualquer outra medida restritiva de seus direitos se o fato que motiva essa decretação não seja um fato contemporâneo, algo que está em curso ou algo que acabou de ocorrer, ocorreu há poucos dias. Enfim, fatos contemporâneos àqueles que ocorrem no momento. Então, o Berraes, essa decisão é totalmente incorreta e gera mais um fato político, né? Mais um fato que é articulado principalmente pelos apoiadores de Jair Bolsonaro para robustecer aquela tese de que existe uma persecução amparada em toda a estrutura estatal, principalmente no judiciário, contra o ex-presidente e seus aliados. E considerando a quantidade de violações do devido processo penal, violações legais que nós observamos a todo tempo durante o curso desse processo, fica muito claro que o resultado do julgamento que se inicia na próxima terça é uma possível condenação do ex-presidente. Ô Diego, há uma informação de bastidor que vem sendo divulgada desde talvez da semana passada na possibilidade do ex-presidente poder acompanhar o julgamento no local. A minha dúvida, você é da área do direito, se ele é um réu, ele já não teria que estar presente ou não necessariamente? Pela prisão domiciliar, ele não precisa acompanhar para e passo, acompanhar no próprio Supremo? Como é que funciona isso? Acho que é importante explicar para o nosso público. O réu do processo penal, Berraich, ele tem de fato esse direito de acompanhar presencialmente não só o seu julgamento, mas todas as diligências. É algo que está inserido ali no contexto de ampla defesa e contraditório, que, repito, no processo penal, que tem como um dos resultados a possibilidade de privação da liberdade, um dos bens jurídicos mais importantes do ser humano, tem que ser mais ampla ainda. A possibilidade de que a pessoa se defenda e acompanhe cada um dos expedientes de seu processo, ela tem que ser o menos restritiva possível. Então, de fato, Bolsonaro tem o direito, sim, de acompanhar o seu julgamento in loco, ou a prolação sua sentença, inclusive no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas se ele não quiser, também ele tem essa prerrogativa de não estar presente. Exatamente. Como é um direito, ele tem essa livre escolha de exercer esse direito ou não. Perfeito. Bom, claro, a gente vai discutir mais o julgamento, falar da expectativa, inclusive com especialistas aqui no Jornal Jovem Pan, e o Diego Tavares continua com a gente na programação.